a velocidade de propagação da onda sonora, ela depende do meio material, mas como a onda sonora é uma onda elástica, onda de pressão no meio, então é como uma onda numa corda. Se o meio tem uma densidade maior, uma interação, forças devido à ligação química, né? Então, por exemplo, o aço, a interação é forte, a interação metálico, alumínio. Já o ar, a interação entre as moléculas do ar, de umas com as outras, é quase inexistente. Da água já é uma interação que é pontos de hidrogênio, aquela coisa, né, de uma molécula para outra. Mas então a ideia é que o sinal se propaga com velocidade maior, porque você faz ondas de pressão no metal, então você tem como resposta como se fosse uma mola muito dura. Então a resposta é rápida, então ela é transmitido rapidamente. Então a velocidade de propagação é muito maior no aço, por exemplo, do que no ar, né? Agora, outra característica importante é a questão da intensidade. Você está produzindo energia numa certa região. Então vamos supor aqui a fonte. Agora você está aqui. Não precisa ser você, mas vamos pensar aqui, você tem um instrumento na mão que vai detectar essa energia, essa onda que está saindo dessa fonte aqui, ou com o ouvido, você ouvindo o som. Então essa fonte, ela vai produzir as ondas e vão se propagar em 3 dimensões, né? Como se fosse aí uma superfície, essa é a ideia, uma superfície esférica. Então essa superfície esférica ela vai ficando maior e maior quanto maior for o raio, quer dizer, a distância que você estiver da fonte. Então essa é a ideia do raio, aqui é a distância que você está da fonte. E qual é a área total dessa superfície? Porque se você estiver aqui perto da fonte, esse seu detector aqui, esse aparelhinho que tem essa dimensão, essa captação de ondas que saem lá da fonte. Se você tiver com esse aparelhinho bem aqui pertinho, aqui colado, proporcionalmente à área toda, o seu aparelhinho ficou com uma área relativamente grande. Agora, proporcionalmente àquela mesma área do aparelho, com relação a essa área enorme agora que tem esse raio, então cai a intensidade de energia, porque é onda é energia que chega nesse aparelhinho. Essa intensidade cai com a área da casca esférica. Por isso que tem o A aqui. A área da casca esférica é 4π vezes o raio ao quadrado. Então a intensidade cai drasticamente à medida que se afasta da fonte. Então a questão da intensidade com que você vai receber o sinal aqui vai ser a potência dividido pela área. Então aqui a potência, mas não estou conseguindo escrever o P aqui, poxa, olha lá, potência pela área. Então isso vai dar intensidade. Agora, uma outra questão é que a sensibilidade, no caso de onda sonora do ouvido humano, a variação entre o menor valor e o maior valor de intensidade que a gente consegue perceber é enorme, de 10 a menos 12, quer dizer, quase zero, porque 10 a menos 12, o 1 está na 12ª casa decimal, é 0,11 zeros e aí o número 1. E o máximo que a gente pode ouvir, que é estoura o ouvido, se for mais do que isso, se a intensidade for maior que essa, estoura o tímpano, que fala, né? Causa um dano irreversível no tímpano, 1 watt por metro quadrado, que é potência watt, a área é metro quadrado. Então, o menor valor e o maior valor é uma diferença absurda de um número que está na 12ª casa decimal para um número que está na unidade. Então, por isso foi elaborado o que chama de nível de intensidade sonora. Quando a gente tem uma variação muito grande, uma grandeza varia, o mínimo lá embaixo e o máximo muito grande, a gente usa o logaritmo. O logaritmo tem a propriedade de manter a diferença, só que diminui essa diferença. Então, se eu pegar o valor mínimo da intensidade que você consegue ouvir, o ouvido humano, né, 10 a menos 12 watt por metro quadrado. E o máximo
1 watt por metro quadrado. Então a diferença é absurda. Então a ideia é o nível de intensidade sonora, que é inclusive indicado em decibel. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí, decibel. Então o nível de intensidade sonora consiste na seguinte ideia: pegar e aplicar o logaritmo. Então aqui vai fazer o logaritmo, é o nível de intensidade sonora, é o B, é 10 multiplicado pelo logaritmo aqui da intensidade que você vai medir aí da fonte. Então aqui eu vou pôr o máximo e dividido pelo mínimo que você consegue ouvir. Então vamos fazer isso aqui, vou colocar esses dois valores aqui, porque a diferença é absurda. Um está aqui e o I0, o I máximo, e o I0 é 0,12345678910 zeros, e aí é que tem o 1. Veja só para você ver a diferença, é um absurdo, não é 1000 vezes, não é 1 milhão de vezes, não é 1 bilhão, é 1 trilhão de vezes menor que aquele. Então, por isso, usando o logaritmo, olha o que acontece. 10, eu vou colocar aqui o 1, que é o máximo, e aqui o I0, que é o mínimo, 10 a menos 2, não, menos 12, 10 a menos 12. 10 a menos 12 embaixo, você joga ele para cima, fica positivo. Então fica 10 vezes o log de 10 a 12. E propriedade do logaritmo, o 10 elevado a 12, o expoente vem aqui para frente do logaritmo. Eita, peraí, deu falha um pouco. Ué, ei, minha nossa senhora, peraí, falha técnica aí. Aqui. Então, propriedade do logaritmo, o número 12, ele virá aqui para frente aqui do logaritmo, e aí fica log de 10 na base 10. Quando é base 10 não precisa escrever nada, mas o fato é que logaritmo de 10 na base 10 nem precisa de calculadora, a propriedade do logaritmo é 1. Então isso aqui dá 1. E aqui 10 vezes 12 dá 120. Então, o B aqui, que é o nível de intensidade sonora, nesse caso, é o que fala que é 120 decibéis. É o máximo aí no caso, quer dizer, estoura. Você pode ver que no celular, se você aumenta muito o volume do fone de ouvido, ele fala que se colocar acima de 80... Opa, acima de 80 decibéis, exposição prolongada, acima de 80 decibéis no fone de ouvido, quer dizer, a fonte está do lado do seu ouvido, pode causar danos ao sistema do ouvido, né? Agora, o máximo que pode, acima disso aqui, causa dano mesmo assim, do tipo estourar tímpano, é esse valor aqui, 120 decibéis. A diferença era aquela lá, né, ó, de 1, olha, desse aqui para aquele lá, do menor para o maior. Agora fica colocando o máximo aqui. Agora, e se eu colocar o mínimo aqui, 10 a menos 12? Se eu colocar o mínimo, qual vai ser o nível de intensidade sonora? Se eu colocar 10 a menos 12 sobre 10 a menos 12, então é 1. E propriedade do logaritmo, qualquer base logaritmo de 1 é 0. Esse aqui dá 0. Então veja como é que reduziu a distância. Era um negócio aqui de 1000, milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão de vezes, né? Certo? O mínimo e o máximo 1 trilhão de vezes um para o outro, quer dizer, uma coisa absurda. E ficou apenas o que? De 0 a 120 a diferença. 0 aqui, esqueci de pôr o decibel, né? Então, deixa eu colocar aqui o decibel. Então você vê que reduziu a diferença de trilhão para de 0 a 120. Então, essa é a ideia.